Vamos fechando os nossos olhos e sempre agradecendo a Jesus, o nosso Mestre Maior. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos novamente, falando um pouco a respeito dos seus ensinamentos tão preciosos, ensinamentos que precisamos pensar muito, raciocinar, colocar dentro do coração, refletir. Como é preciso que aprendamos a raciocinar Jesus. Isso é fundamental. E na noite de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, um pouquinho disso. A necessidade de compreender Jesus. Então, fiquemos bem atentos para que possamos, então, nos interessarmos na procura desse Jesus cada vez mais completo. Aproveitamos nesse instante de prece e queremos pedir por Rui Cotrim, uma pessoa que nos acompanha todas as sextas-feiras e que se encontra internado num hospital em Taubaté, precisando das nossas preces. E pedimos a Bezerra de Menezes e a sua equipe que estejam ao lado do Sr. Rui, amparando naquilo que ele precisa, dando o conforto que ele necessita. Obrigado, então, Jesus, e obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos dar início ao trabalho dessa noite e nós vamos falar sobre moral estranha. Os espíritas verificam isso, acompanham, percebem isso, né? Até porque um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo traz exatamente comentários sobre a moral estranha. É aquilo que foi atribuído a Jesus, palavras atribuídas a ele, e que não condizem de forma nenhuma com o espírito de Jesus, né? Então nós vamos, ao longo dessa live, falar exatamente sobre isso, tá? Mas antes de falarmos, nós temos que comentar, porque temos que ter cuidado, senão dá a impressão de que nós desdenhamos os 4 evangelhos que estão lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, são maravilhosos, todos eles, evangelhos que vararam 21 séculos e a essência da mensagem de Jesus foi preservada ao longo de 21 séculos. Por quê? Porque ele nos trouxe, esses evangelhos nos trouxeram a mensagem de amor, da necessidade da pureza, da humildade, do perdão, amar os inimigos. Então a essência da mensagem de Jesus chegou em século 21, graças a esses evangelhos, né? Então, quando olhamos à luz da razão, que isso é necessário sempre, da história, nós vamos ver que aconteceram algumas distorções nesses textos, tá? Então, distorções que modificaram um pouquinho, mas continuamos respeitando os 4 evangelhos porque eles são preciosos, né? E essas modificações de forma nenhuma invalidaram a mensagem como um todo, de forma nenhuma. Só que é preciso raciocinar, esse que é o problema, né? Agora, essas distorções foram por maldade na época, sobretudo no século IV. Não acredito que tenha sido, não, de forma nenhuma. Por ignorância, certamente, ignorância, nós vamos ver em seguida. Só que Jesus já previa, lá no 1º século, quando ele esteve aqui conosco, ele previa essas dificuldades, essas distorções que aconteceriam, até porque são naturais, né? Quando se traz uma mensagem nova, as pessoas não abraçam de imediato, não entendem de imediato essa mensagem. E ela vai precisar de ajustes ao longo do tempo. Só que Jesus
depois do ano 33, já não estava fisicamente conosco, né? Mas aí ele pede ao Pai para que envie o Consolador. Foi na noite da quinta-feira, e ele foi preso na quinta-feira e morto na sexta-feira. E aí ele pede ao Pai, vai pedir ao Pai, promete a nós que pediria ao Pai o Consolador. Aquele Consolador, que é o Espírito Santo ou o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, falou Jesus, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar, porque alguma coisa foi mexida, foi esquecida, né? Então a promessa do Cristo foi essa, de enviar um Consolador para que a humanidade, que na época, lá, 2000 anos, não estava madura para receber. E a humanidade, ao longo dos séculos seguintes, também não estava madura para poder interpretar de maneira correta a mensagem dele. Daí o porquê das distorções, tá? Entendo que não foi maldade, foi ignorância, tá? Desconhecimento. Nós vamos ver que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca aquilo que seria o pensamento de Jesus com relação a isso, tá? Vamos ver. Ele diz assim: então, quando o campo estiver preparado, ele está se reportando ao Consolador, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que no meu entendimento é Jesus, não tenho dúvida nenhuma, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo, então, a luta fraticida que desune os filhos do mesmo Deus. As questões de divergências, né, de religiões, que acaba desunindo os filhos do mesmo Deus. É triste, né? É complicado. E aí ele continua: cansados afinal de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira. Não é a bandeira espírita, católica, evangélica, não. Todos se colocarão sob a mesma bandeira, a da caridade. Isso iguala a todos, da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Que beleza, né? Então, é indispensável que, fundamental, estudemos Jesus, raciocinemos Jesus, compreendamos o seu espírito, a sua vontade, a sua forma de ser, que nos dediquemos na melhor compreensão do que foi narrado como sua mensagem. E qual é a segurança para essa busca? Qual é a segurança? Estou procurando coisas que o homem não está ainda habituado a procurar, porque o homem não raciocina Jesus. Então, qual é a segurança que eu estou no caminho certo? Ele disse: é pelo fruto que você reconhecerá a árvore. O fruto é bom? A árvore é boa. O fruto não é bom? A árvore não é boa. Então, todo fruto bom provém de uma árvore boa. Todo entendimento bom provém dele, tá? Então, vamos raciocinar para entendermos o porquê dessa moral estranha, dessas coisas estranhas que estão nos evangelhos, né? Palavras, tal, que teve o porquê de estar ali, tá bom? Mas temos que ler diferente, né? Ter olhos de ver. Vamos lá. A Bíblia, ela foi escrita por orientais, né? Não foram ocidentais, foram orientais.
E há uma pobreza de linguagem, né? E eles se utilizam também de metáforas, de alegorias, só que nós não podemos nos fixar na letra que mata. Nós temos que buscar o espírito que vivifica. Não ficar preso a uma palavrinha. Não, eu quero entender o sentido. Não ficar preso a uma árvore. Eu quero enxergar a floresta toda, né? E ver que faz sentido. Por isso a necessidade de raciocinar, de entender Jesus. Tá? Então, por exemplo, se nós pensarmos, está narrado na Bíblia, o mundo foi criado em 6 dias, está narrado lá. Eu falei metáforas, alegorias, tal. O mundo foi criado em 6 dias. Não foi, a ciência já mostrou que não. A Terra tem 4,5 bilhões a 5 bilhões de anos. Então esses 6 dias é uma alegoria. 6 épocas, 6 eras, foi criado, mas também não importa, é bonita a narração feita na Bíblia. E aí diz, no 7º dia Deus descansou. Ele não precisa descansar, mas a narrativa é bonita. Só que nós temos que entender, raciocinar, né? Essa alegoria que foi colocada. É a mesma coisa com relação ao dilúvio de Noé. Aconteceu o dilúvio? As pessoas dizem, aconteceu. Choveu 40 dias e 40 noites. E aí os picos mais elevados da terra ficaram cobertos de água. E ali ficou alguns meses até que a água baixasse e finalmente a arca de Noé pudesse encontrar um solo duro, né, firme. Todos os seres viventes teriam sido eliminados. E aí a gente não para perguntar. A água foi para onde? Se cobriu até os picos mais altos. E depois desaparece a água como? Não tem. A terra não tem ralo. Evaporou, vai cair de novo. Então, que mundo que encheu? Que mundo que ficou inundado? É natural entendermos que foi o mundo de Noé. Lá, o Monte Ararat, na Ásia Menor, hoje Turquia. Então, foi aquela região. E ele olhando aquela água ao redor dele, o mundo está cheio d'água. Natural, perfeito. E a narrativa na Bíblia, maravilhosa, não invalida. Só que eu tenho que pensar, né? Então, nós temos que considerar também que nas narrativas, tipo os evangelhos, né? São os mais recentes, é o Novo Testamento. Ela traz, por exemplo, costumes, hábitos, tradições daquele povo judeu, né? Isso aí está tudo embutido, que não se consegue levar numa simples tradução. Eu sou judeu, eu tenho meus costumes, meus hábitos, minha tradição. Quando o texto escrito foi levado para o grego não sabia nada das minhas tradições de judeu. Simplesmente transferiu aquilo que eu escrevi para o idioma dele. Ele não conhece a tradição, né? Então, é coisas para se pensar também, né? Então, vamos pensar com relação a Jesus. Jesus era oriental, né? Nasceu em Israel, é Oriente, usava de metáforas, de alegorias, para poder passar os ensinamentos. Basta lembrar das parábolas, eram historinhas, eles usavam muito e ainda usam, óbvio que menos, né? Esse mundo globalizado vai perdendo certas referências locais. Então, nós temos que pensar. Palavras, existem palavras colocadas, né, nas traduções que contrastam com o Espírito de Jesus. Então é preciso pensar sem perder a qualidade da mensagem. A qualidade da mensagem é maravilhosa. E essas palavrinhas colocadas? Bom, tem gato na tuba. Colocaram uma palavra equivocada. Vamos colocar a palavra certa, de acordo com o Espírito de Jesus. Tem certas coisas que Jesus nunca falaria, né? Jesus sempre foi o bem, sempre foi o amor, sempre foi a fraternidade. Nunca poderia, por exemplo,
contradizer a sua mensagem. Eu falo uma coisa aqui e depois digo outra coisa lá. Não pode. Ele não faria isso, né? A vida futura também se sobrepõe, na explicação de Jesus na orientação, se sobrepõe à vida material. O principal é a vida futura. Entretanto, ele nunca anulava as coisas da vida material. Ele orientava no sentido de ter equilíbrio, não transformar as coisas daqui em deuses. Porque quando transformamos as coisas daqui em deuses, é a minha casa, é meu automóvel, é minha posição social, transformo as coisas em deuses, eu transformo Deus em coisa. As coisas tomaram conta, superaram esse Deus, né? Por exemplo, Jesus nunca renunciaria à família dele, de forma nenhuma, não há como, né? Vamos pensar o seguinte, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos, à exceção do evangelho de Lucas, eles foram escritos em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus utilizava, muito parecida com o hebraico, mas era uma língua um pouquinho diferente. E ele falava o aramaico. Lucas era grego, era um médico, e que escreveu direto em grego. Lucas não acompanhou Jesus, não conheceu em vida Jesus. Lucas pesquisou entrevistou pessoas que tiveram contato com Jesus. E aí Lucas escreve o evangelho dele, baseado nessas informações que ele obteve. E depois, tudo é levado para o grego. Mateus, Marcos, João e o próprio Lucas. Vai para o grego. E que depois é levado para o latim, na Vulgata de São Jerônimo. Isso no ano 400. Mas aí, eu vou convidar vocês a raciocinarem para verificar como a mensagem de Jesus, que varou 21 séculos, maravilhosa, que nos trouxe amor, humildade, perdão, tudo isso, né? Amor ao próximo, amar o inimigo, isso varou 21 séculos de uma maneira tão linda, mas as distorções aconteceram. E eu preciso buscar isso, buscar esse sentido, e não vou conseguir se eu não raciocinar, se eu não buscar a história, se eu não buscar a lógica. O fruto é bom, a árvore é boa. Vamos só pensar no que aconteceu no quarto século, do ano 301 ao ano 400, tá? Vamos ver o que aconteceu, o que deve ter acontecido. Se voltarmos nesses anos 300, vamos imaginar como era a Terra. Tinha avanços, a locomoção era fácil, livros. A imprensa de Gutenberg vem apenas por volta do ano 1450. Não tinha livros. E como que as pessoas tinham acesso àquilo que foi dito, àquilo que foi passado? Manuscritos. E aí os escribas escreviam, e aí circulava essas orientações. Eram escassas. Como que era o povo? A grande maioria, esmagadora maioria, analfabetos. Moravam em locais distantes, não tinham acesso aos grandes centros. As cidades populosas também não eram tão populosas como nós temos nos dias de hoje, né? Então, vamos raciocinar. Eu preciso que vocês raciocinem sobre isso para entenderem a lógica daquilo que eu estou falando, tá? No ano 303, até então, primeiro século, lembra do incêndio em Roma, que Nero atribui aos cristãos, os cristãos depois no Coliseu lá, né, sendo mortos, primeiro século, segundo, terceiro.
Então, os romanos que dominavam aquela região não suportavam os cristãos. Era para matar mesmo, tirar de circulação. Aí no quarto século, no ano 303, o imperador de Roma, Diocleciano, ele dá um início a uma grande perseguição aos cristãos. Ano, grave esse ano, 303. Sai perseguindo tudo quanto é cristão. Manda queimar tudo, todas as escrituras, tudo que ele encontrava de cristão, locais onde se reuniam, mandou destruir tudo. Ele matou milhares de cristãos. Ano 303. Como que eles se locomoviam para fazer essa, entre aspas, limpeza toda? Era difícil. Demorou muito para matar milhares de cristãos. A coisa foi complicada. Mas olha a rapidez. Nessa época, o Império Romano já estava em declínio. Gastava muito, o seu exército perdeu força, aquela coisa toda. E aí, no ano 313, 10 anos após Diocleciano mandar matar, perseguir, só 10 anos, ou seja, não mudou nada. Constantino traz para dentro de Roma a doutrina do Cristo. Olha que interessante, que rapidez. Do ano 303, que perseguia todo mundo, matava, para o ano 313, 10 anos, quando não havia progresso nenhum, avanço nenhum, Constantino traz para dentro de Roma, que era pagã, traz para dentro dela a doutrina do Cristo, o cristianismo. Muito rápido, né? Por que trouxe? Será porque entenderam a mensagem de Jesus? Começaram a amar essa mensagem? Ou questão política? Os cristãos estão crescendo tanto. Nossa, que número grandioso. Mata um, aparece 10. E aqui, Roma, como é que está? Afundando? Temos que trazer esse pessoal para dentro porque eles vão representar risco. Vamos trazer para dentro de Roma. E aí passou a conviver ano 313, 10 anos após 303 da matança, começou a matança, a doutrina do Cristo estava dentro de Roma convivendo com o paganismo. Os dois, cristianismo e paganismo. No seio de uma família, um era cristão, o outro era pagão. E aí começou a misturar as coisas. Jesus, por exemplo, que nunca falou em pena eterna, inferno, não, ele não falou. Ele deu mostras disso, deixando para nós, por exemplo, parábolas muito claras, né? A dracma perdida. Uma mulher tem 10 dracmas, perde uma. Ela varre a casa até encontrar a dracma perdida. O pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarra, ele tranca as 99 no aprisco e vai buscar aquela que está perdida até encontrar. E atrás nos ombros. E faz grande festa. O filho pródigo que saiu da casa, quando volta, aquela festa, era Jesus dizendo que o pai não perderia um único de seus filhos. Um único, não vai perder nenhum. Imagina um pai que quer perder o filho. Falamos ainda recentemente, lembrando, os atributos de Deus, em todas as religiões, as qualidades de Deus que nós conseguimos imaginar, porque Deus é infinito, Ele é bom, Ele é o Pai, Ele é justo, Ele é presciente, ou seja, sabe antes o que vai acontecer depois. E nessa mistura que aconteceu em Roma, no ano 313, ou a partir de 313, quando começa a convivência do cristianismo com o paganismo, voltou a figura do inferno e a figura das penas eternas. Então, esse Deus, que era presciente, passou a ser um Deus que nos criava sabendo que nós iríamos para o inferno. A lógica não permite aceitar isso. Não dá. Por que me criou? Se Ele é infinitamente bom, se Ele é o Pai,
Não dá, tem problema aí. Então essa convivência, a partir do ano 313, já promoveu na mensagem de Jesus distorções. E mesmo assim ela continua maravilhosa, que chegou até o século XXI, falando de amor, de caridade, de perdão, de amar o inimigo. Olha a grandeza dessa mensagem. Ainda no século IV, então 303 estava matando, Roma matando todo mundo que era cristão. Ano 313, 10 anos depois, leva para dentro dela a doutrina do Cristo, não por amor, mas por temor. 12 anos depois, ano 325, ou seja, ela não conhecia nada de Jesus, mas já tinha a igreja formada, a igreja romana. Não deu para, em 12 anos, tinham queimado os manuscritos, com certeza matado aqueles cristãos que tinham mais sabedoria. E aí, 12 anos depois, no ano 325, numa reunião, sem conhecer Jesus, mínimo, não conheciam nada, chegam a decretar que Jesus era Deus, quando Jesus não é Deus, né? Vamos lembrar a passagem do jovem rico que chega até Jesus e diz: bom homem. E Jesus diz: por que me chamais de bom? Bom, apenas Deus. Ou seja, ele não é Deus, né? E aí no ano 325 muda. Jesus se torna Deus. E aí nós perdemos o endereço, porque Jesus foi para o infinito. Aquele ombro que nos acolhia não estava mais presente. Ano 325. Nesse mesmo século, ano 383, é levado para dentro de Roma a doutrina do Cristo como religião oficial. Passou a ser oficial. 83, 70 anos após a entrada da doutrina, que passou a conviver com o paganismo. No ano 400 acontece a Vulgata. Jerônimo, São Jerônimo, ele faz a tradução dos escritos, das escrituras, do grego para o latim. Vulgata, do termo de vulgar, para que o povo pudesse entender. Vulgata. Quando ele traz do grego, que já tinha vindo do aramaico para o grego, e do grego agora para o latim, e sem conhecer bem Jesus, né? Não conhecia, não tinha aquela firmeza. Óbvio que aconteceram alguns problemas, natural, né? Maldade? Não. Tentando fazer o melhor, sem sombra de dúvida, mas não tinha capacidade para fazer o melhor. Mas tranquilo, Jesus disse: enviarei o Consolador, que vai arrumar tudo. Era aquilo que a gente podia fazer naquela época. Não podia fazer melhor. Fizemos o que era possível. Maravilhoso. Mas assim, a gente ainda pergunta. Segurança do entendimento eles não tinham. Então, qual a pureza do Evangelho? Ficou um pouquinho complicada. Mas, como eu disse, o Consolador vinha para corrigir, né? Então aí nós vamos pensar sobre algumas palavras de Jesus e que não caem bem em meu ouvido, não fica à vontade não. Certas palavras de Jesus não complica, porque ela não exprime o verdadeiro pensamento de Jesus, não exprime. Por isso que estamos falando de moral estranha. Então é o problema da tradução, um erro, um equívoco, que passou a se tornar verdade, ficou consagrado, né? Muitas pessoas presas à letra que mata e se esquecendo do espírito que vivifica. Está escrito determinada coisa, eu vou naquela palavra. Esqueço o espírito de Jesus, o amor de Jesus, o carinho de Jesus, a perfeição de Jesus. Então, por exemplo, está narrado em Evangelhos, no Novo Testamento, Jesus dizendo, por exemplo, odiar. Jesus falaria: olha, você tem que odiar. Jesus é amor. Deixo-vos um mandamento novo: amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nunca falaria odiar. Foge do espírito dele. Aquele espírito lindo, puro. Quando ele fala que veio trazer a espada, a discórdia, será que ele falaria assim? Olha, pessoal, cheguei aqui, mas vou bagunçar tudo. Vai virar uma confusão isso aqui, tá bom? Não, não é isso que ele veio trazer. Aí nós temos que raciocinar. Ele trouxe um entendimento novo, no meio de um judaísmo tão velho, preso a um rigor da lei, ainda tão forte, sem o amor, vamos dizer assim, que era o ideal, e que Jesus veio, e ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar sentido à lei, porque faltava o amor. Então, ele veio trazer, entre aspas, a discórdia? Não, ele veio trazer o amor. Mas é natural que quando vem uma mensagem nova, revolucionária, cheia de amor, que ele nos trouxe, é natural que começaria a ter confronto. Por quê? Porque aquele que não aceita o melhor, não aceita uma mudança para melhor, não aceita perdoar, não aceita pedir perdão, ele vai chamar aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que abraça, vai chamar de bobo. E aí vai ter confronto. É natural que seja assim. Não é culpa de Jesus, de forma nenhuma. E deixou um ensinamento novo. Alguns seguiram, beleza. Outros não seguiram, é aí que gerou a grande confusão. Outra coisa que ele disse, uma das coisas que estão lá, amar mais a mim. Tem que amar mais a mim. Será que ele está pedindo para ser adorado como Deus? Eu amo Jesus de uma forma imensa. Adoro. Não, adoração é só Deus. O amor a Jesus é muito grande. Quando ele diz, tem que amar a mim mais do que ao seu pai, ele não está falando a ele. Ele estaria se reportando à mensagem dele. Olha, preste atenção na mensagem. Senão nós nos comportamos como um professor, numa escola aí normal, que fica indignado porque o aluno, passado tantos anos, não se lembra do meu nome, da maneira como eu me comportava. Não, eu como professor tenho que entender que os anos passam e que o aluno realmente vai perder essa lembrança. Mas tenho que estar feliz porque ele aprendeu a matéria que eu ensinei. Jesus é assim. Só que tem muita gente que acaba partindo daqui, desta vida, com um profundo amor pelo professor Jesus, mas com um desconhecimento tão grande da matéria. Não é isso que ele quer, de forma nenhuma. Vamos ver algumas passagens que deixam bem claro isso. Por exemplo, nós falamos em odiar. Jesus mandaria odiar o pai e a mãe? Olha, ame, odeie seu pai e sua mãe. Olha que ele escreveu. Escreveu não. Teria falado. Quem escreveu foram outros. E quem traduziu foram outros. Então, se alguém vem a mim, isso quem quiser procurar, está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Se alguém vem a mim e não odeia ao seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, odiar tudo isso, não pode ser meu discípulo. Olha agora outro, o mesmo trecho, só que está no Evangelho de Mateus. Esse que eu acabei de ler está em Lucas. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, deram uma melhoradinha. Olha como que ficou. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais que a mim, aí já melhorou um pouco, né? Mas esse a mim também não é exatamente a ele, né? É a mensagem dele. Mas a gente ama Jesus, é natural, né? Essa beleza imensa, esse professor maravilhoso.
Aí ele diz, odiar a sua vida. Né? João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Ele diz assim, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Tem problema. Você ama a sua vida? Eu amo a minha, porque ela é importante. É através dela que eu estou buscando entender as coisas. Estou buscando crescer. Estou buscando melhorar, ajustar aquilo que ainda não está bom e tanta coisa que não está boa aqui dentro. É através dessa vida. Como que eu vou odiar essa vida? Eu amo essa vida. Mas ele disse, quem ama a sua vida vai perder a vida. Agora, nesse mundo, quem odeia a vida vai ganhar. Não cabe, essa palavra odeia, Jesus nunca teria falado isso. Mas vamos entender o que poderia ser, né, o espírito dele. Eu entendo assim. Ele falava da questão dos apegos. Aquele que ama a sua vida. Ou seja, aquilo que ele busca nessa vida. Eu amo a vida em razão dos prazeres, em razão dos vícios. Nossa, eu adoro essa vida. Não tem nada melhor do que viver, passear, comprar, beber, utilizar drogas. Esse perdeu a vida. Esse perdeu a vida. Ou seja, ele vive a vida com os olhos exclusivamente desta vida terrena. Quando eu mudo e começo a olhar a vida de quem entende que não é daqui, é de lá. Como se eu pulasse o balcão e do outro lado do balcão eu olhasse para a terra. Falar, puxa, essa vida é importante. Essa vida é para crescer, aprender a amar, a servir, a ser mais humilde, tudo isso. Então, é como se, aos olhos do mundo, eu, entre aspas, odiasse essa vida ou desprezasse essa vida. Não é isso, né? Mas é desapegar-se das coisas que essa vida, do ponto de vista material, oferece em abundância, né? Então, ele falava do apego e do desapego. Aí faz sentido. Aí eu entro no Espírito de Jesus, no entendimento de Jesus. Jesus negando a sua própria família. Não dá. Exageraram, né? Negando a própria família. Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esse episódio acontece em Cafarnaum, quando Jesus, os discípulos e o povo que o acompanhava, seguia, estavam dentro da casa de Pedro, onde morava, da sogra de Pedro, onde morava Pedro, e onde Jesus passou a morar, e ali ele morou por cerca de 2 anos e 3 meses. E ali lotado, todo mundo queria ouvir Jesus, queria tocar Jesus, sentir Jesus. E aí de repente alguém vem e diz: Jesus, aí fora estão tua mãe e teus irmãos. E aí Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, apontando para todos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Desprezou a mãe e os irmãos? Até por uma questão de entonação, de voz. Se ele dissesse assim, alguém chega e diz a ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Se ele falasse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele falou assim. Não faz o estilo de Jesus. Não é o espírito de Jesus. De forma nenhuma. Então, ele quis passar uma lição. A lição de um amor maior. De um amor universal. Se ele disse assim: minha mãe e meus irmãos, olha, vocês também são minha mãe e meus irmãos, porque todos que comungam do Pai,
que buscam entendimento, que se unem nesse amor universal, se torna minha mãe, meu irmão, tudo para mim. Ou seja, ele amava intensamente a todos. E ele deu prova disso, do amor que ele tinha pela mãe. Tem um exemplo que eu gosto muito de passar e que deixa claro isso, né? É o episódio das bodas de Caná. Bodas de Caná é quando Jesus transforma a água em vinho. Era uma festa de casamento e de parentes de Maria, né, a mãe dele. Então eles estão na cidadezinha de Caná, que é bem próxima de Nazaré, convidados que foram para bodas, casamento, e naquela época um casamento durava 7, 8 dias. Imagina só o custo do buffet, né, do salão, que não era isso. Mas todo casamento, todos os dias de casamento, eles ficavam ali reunidos e tinha vinho. Faltar vinho, isso aí era uma ofensa aos convidados. Não poderia faltar vinho. Mas ali naquela bodas, faltou. Acabou o vinho. E aí Maria chega até o seu filho Jesus, só para ver como Jesus respeitava, amava e respeitava Maria. E ela diz: Jesus, acabou o vinho. E Jesus responde: olha, mãe ou mulher, e eu com isso? Com todo respeito. Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. E aí, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ela falou: olha, chama o pessoal que está cuidando da festa, peguem aí o que ele pedir, tudo que ele pedir vocês peguem, atendam a ele, tá bom? Saiu e deixou Jesus com os trabalhadores. E aí Jesus diz: olha, fazer o quê, né? Tragam aí os vasos lá de água, não sei o que e tal, e transforma em vinho. É mais ou menos, tentando entender essa conversa, é mais ou menos como Maria dizendo: Jesus, acabou o vinho. Mãe, e eu com isso? Jesus, acabou o vinho. Mãe, ainda não é minha hora. Mas tudo bem, eu sou tua mãe. Virou as costas e foi embora. E Jesus atendeu, né? Então ele respeitava, ele amava Maria. Óbvio, não tem como não amar. Jesus amava a todos, né? Então, outra coisa, seguindo em palavras, acontecimentos narrados que fogem do Espírito de Jesus. Um que queria seguir Jesus, mas pede para ir sepultar o pai. Outro que pede a Jesus: olha, vou seguir, mas eu tenho que despedir do meu pessoal, tá? Minha família, tal. Acontece assim. E disse Jesus a um outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu vá enterrar meu pai primeiro. E Jesus observou: deixai os mortos enterrar os mortos, porém tu vais e anuncia o reino de Deus. O outro, que é aquele que queria se despedir da família, disse também outro: Senhor, eu te seguirei. Aí apareceu uma interjeiçãozinha que é complicadinha. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ou apto para seguir, né, para trabalhar nisso. O que ele estava fazendo, falando, Jesus, sentindo? Muito provavelmente, ele sentiu, tanto naquele que falou em enterrar o pai, como aquele despedir da família, provavelmente ele sentiu uma incerteza no coração, uma falta de vontade. Talvez fosse mais emoção do que vontade. Nunca Jesus diria: você quer enterrar teu pai? Deixa teu pai lá jogado, deixa lá os abutres. Nunca, jamais. Então como que ele diz?
Deixe os mortos enterrar os mortos. Ou seja, você está morto em vontade. Tome uma decisão. Vá até, óbvio, sepultar seu pai, mas tenha vontade. Não seja morno, ou frio ou quente. Ou fica na vida anterior, ou vai buscar coisas novas, o reino dos céus. Mesma coisa aquele que quer despedir da família. Então muitos chegavam naquela época, e hoje, século XXI, eu ouvi falar de Jesus, que emoção! Nossa, Jesus tocou meu coração, agora sim eu encontrei o caminho. O amigo bate na porta e diz, hoje é o jogo do Coringão. Tá, Jesus, desculpa, estou indo para o estádio agora. E vai. Por quê? Era mais emoção do que vontade real, decisão, né? Então, acontece isso. Acontece. Jesus, a capacidade dele era fantástica. Ele percebia o coração das pessoas, né? Outro episódio. Viram como tem termos aí que Jesus nunca falaria, mas que dá para a gente buscar o sentido daquilo que ele quis dizer dentro do espírito dele? Eu consigo fazer essa leitura imaginando o espírito de Jesus, né? Olha o outro episódio. Chega um jovem rico, um judeuzinho, rico, muito dinheiro, tal, muitas propriedades, e chega até Jesus e o chama de bom homem. E Jesus diz, por que você me chama de bom? Bom só Deus. Jesus não era Deus, mas foi depois, no século IV, transformado em Deus, né? E aí ele diz, olha, eu quero encontrar o reino dos céus, né? Eu quero chegar lá. E Jesus diz, é só você seguir os mandamentos. E aí é muito estranho, que mostra que o judeuzinho estava desligado das coisas da alma. Para o judeu, os ensinamentos de Moisés, que é a maior referência para eles, os ensinamentos dele, os mandamentos dele, né, que vieram por intermédio de Moisés, isso é sabido, é praticado, é respeitado. Mas o jovenzinho diz, mandamentos? Quais? E Jesus fala, mas esse rapazinho não sabe isso? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, tá? Isso eu já faço. Bom, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. O rapazinho coçou a cabeça, falou, Jesus, minha mãe está me chamando, eu já venho. Foi embora e nunca mais voltou. Por quê? Porque ele estava apegado àquilo. Mas antes disso, será que Jesus queria realmente que ele vendesse tudo, desse aos pobres e o seguisse? Não faz sentido. Por quê? Porque ele trabalhou, talvez, ou tenha recebido do seu pai aquela riqueza. A sua família dependia daquilo. E se ele vendesse e colocasse na mão dos pobres, seria solução para os pobres? Não. Jogariam fora rapidamente. Se alguém que vive na pobreza sobrevive com, exemplo, R$200 todo mês, se você entregar na mão dele 2.000, aí você fala, que bom, ele já tem dinheiro para 10 meses. Engano. No primeiro dia já foi tudo embora. Por quê? Porque ele tem aquela necessidade da compra, né? Aquela busca que ficou reprimida e que daqui a pouco desaba numa televisão, sei lá, tanta coisa. Então Jesus não pedia a ele jogar tudo fora, dar na mão do pobre e tudo bem, me segue. O que Jesus queria dizer? Desapego. Olha, você está tão apegado a isso que nem os mandamentos de Moisés você sabe. Então, se preocupe com a vida futura. A tua riqueza, ajude. As oportunidades, permita que outros usufruam dela, né? Então, desapegue-se. O desapego é algo nobre, sem sombra de dúvida, né?
principalmente numa terra onde é mais fácil amealhar do que deixar. Então Jesus não pediu para vender. A venda dá para os pobres não é solução, né? Quando Jesus diz, até porque tinha outras pessoas que eram ricas e que Jesus nunca mandou vender. Venda tudo e fique na pobreza. José de Arimateia seguia Jesus, era uma pessoa rica e ele não mandou vender. Por quê? Porque era desapegado. Seguia Jesus, vivia da sua forma, mas seguia. Nicodemos era rico, né? E aí Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, coitado de Nicodemos, José de Arimateia, né? Mateus, o publicano, Zaqueu desapegou-se mesmo. Então Jesus pregava isso, desapego. E o que é um camelo passar no buraco da agulha? Tem algumas versões, né? Dá a entender que realmente é difícil, né? Porque ele diz, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existe uma versão que as mulheres costuravam, tinha agulha, e o pelo do camelo que ela passava pelo buraco da agulha era para costurar, que tinha uma certa dificuldade, né? O pelo grosso, aquela coisa toda. Por isso que ele falava, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem outra versão. Se vocês procurarem em imagens das muralhas de Jerusalém, no alto dela, aqueles blocos de pedra, eles têm uma rachadura, né, criada, feita pelo homem, para poder olhar de dentro da fortaleza para fora, para ver a aproximação do inimigo, talvez até para atirar alguma flecha, aquela coisa assim. Aquilo é chamado agulha. E aí ele poderia estar se reportando, é mais fácil um camelo passar por aquela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas de qualquer forma, é o costume, era cultura, era a forma de falar daquele povo, que as traduções, indo para o grego, indo para o latim, e depois português, inglês, francês, mais recente, não conseguiram abarcar, não conseguiram acompanhar, né? Abandonar pai e mãe. Jesus queria que abandonasse o pai e mãe? Olha só, aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Será que é para largar tudo? Larga a mãe, abandona filho, deixa a esposa abandonada? Não. Ele queria dizer, olha, é muito mais cômodo, muito mais agradável o aconchego do lar, sem sombra de dúvida. Você vai ficar dentro de casa, ali assistindo televisão, aquela coisa toda. Então, esquece muitas vezes do dever que a gente tem. Fica ali, fechado. E ele queria dizer, olha, aquele que sai da rotina da casa e vai abraçar o seu dever para com os outros, esse está no caminho certo, né? Cortar a orelha. Tem um episódio, foi na quinta-feira, quando Jesus é preso, ele estava no Horto das Oliveiras, no Getsemane, e ali aparecem os oficiais para prender Jesus. E aí, cortaram a orelha de Malcom, né? Então, será que teria sido Pedro? Será que Pedro andava armado? Jesus permitia que os discípulos andassem armados? Óbvio que não. Jesus era amor, era paz. Ô Pedro, venha com a sua espada aí, porque pode ser que alguém venha me prender, aí você me defende, tá? Óbvio que não. Então, quando corta a orelha, Jesus falou, opa, não, aí não. Aquele que
fere com a espada será ferido. Aquele que matou com a espada será morto pela espada. Não, Pedro. Isso aí já nos dá para nós, né, a todos nós, a ideia da lei de causas e efeitos. Mas será que Pedro estava armado? Eu não consigo imaginar isso. Nunca, não poderia. Mas nos textos evangélicos, eu vou ler aqui um trecho e vocês vão ficar assim um pouquinho, né, horrorizados. Procurem em Lucas, capítulo 22. Olha como tem problemas aí. E a mensagem de Jesus, vou reforçar, varou 21 séculos, trazendo o amor, o perdão, a humildade maravilhosa. Mas eu tenho que saber ler, né? Em determinados pontos eu falo, opa, aí não, aí fugiu do Espírito de Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 34 a 38. Mas ele disse, ele Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes, Jesus, quando vos mandei sem bolsa para ir para outros locais, não levar bolsa, alforge, alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Então disse Jesus, isso na quinta-feira, ele ia ser preso. Mas agora, Jesus falando, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo, continuou Jesus, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores me foi contado, porque o que está escrito em mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus respondeu, basta. Não consigo ver Jesus falando isso. Não consigo, não tem. Não tem essa possibilidade. Para mim não tem, né? Então, tanto que no meu livro, Seguindo com Jesus na Judéia, que é o segundo, esse episódio, eu coloquei um entendimento, foi o que aconteceu? Não sei. Mas é condizente com o Espírito de Jesus? É. Aí eu posso dizer, olha, o fruto pelo menos é bom, então eu acho que a árvore é boa, né? Quando acontece esse episódio, estão lá para prender Jesus, eu coloquei como Pedro gritando, se revoltando, partindo para cima do oficial que agarrou Jesus, gritando, tentando defender Jesus, falando alto. E Jesus diz, Pedro, não transforme a sua língua em espada, que fere o ouvido alheio. Aí faz sentido. Aí faz todo sentido. E para mim, é o que aconteceu? Não sei. É condizente com o Espírito de Jesus? É. Agora, Pedro estar com a espada? Não, isso não faz sentido. Então, a falta da cultura, o entendimento da cultura, dos hábitos, dos costumes, não pôde ser levado também, além da dificuldade das palavras, o hebraico, o aramaico, era uma língua muito pobre, muito difícil de ser levada para outro lado, levada para o grego, do grego para o latim. Natural que tenha ocorrido essas distorções, não por maldade, não vejo assim, por ignorância, sim, sem sombra de dúvidas, mas que nós temos que raciocinar, pensar, analisar, para poder fazer essa leitura e ter olhos de ver. Senão a gente engole tudo. Eu não, eu quero entender, quero buscar. A falta do entendimento disso, da cultura, por exemplo, em uma parábola de Jesus, que é a parábola do bom samaritano, ela teve o porquê, por exemplo, de Jesus dizer, da parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado.
E aí lembra, o sacerdote passou, benzeu lá o homem caído e foi para o templo. Não fez nada. O levita também. Que mais? Aí vem o samaritano, que era desprezado. Vai lá e acode aquele homem que está lá, agredido, quase morto. E a parábola é: ele descia de Jerusalém a Jericó. Por quê? Porque Jesus não faria essa parábola dizendo: o homem subia de Jericó a Jerusalém. Por quê? Porque na cultura do judeu, e Jesus, há 2000 anos, era judeu, vivia lá. Quando o homem quer se aproximar de Deus, ele sobe. Jesus ia fazer o sermão. Ele subiu o Monte das Bem-aventuranças. Ele subiu o Monte das Oliveiras. Moisés foi buscar os 10 mandamentos, subiu o Monte Horebe, o Monte Sinai. Então, quando o homem ia se aproximar de Deus, ele subia. Né? O próprio Torá, que é o livro deles, dos judeus, que é a presença de Deus na Torá, é Deus ali, é colocada num púlpito, na sinagoga, num púlpito. E sobre esse púlpito, que chama bimá, tem alguns degraus embaixo, para que a pessoa, para ir acessar Deus através da Torá, ele tenha que subir alguns degraus. Então é cultura. Quer ir para Deus? Suba. Então, se o pobre homem estivesse subindo de Jericó a Jerusalém, na visão deles, ele não poderia ser assaltado, não poderia ser agredido. Ele estaria buscando Deus. E descendo de Jerusalém a Jericó, ele estaria se afastando de Deus. Então, moral estranha. É estranha? É estranha. Então vamos buscar o sentido, vamos decifrar, tá? Só que para decifrar é necessário raciocinar. Jesus. Combinado, pessoal? Vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos e a nossa frente novamente Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade. Mas precisamos fazer a nossa parte. Ele fez a dele. A nossa parte é se interessar nessa busca. É buscar compreender de fato esse Jesus tão grande. É ver que essa mensagem é muito mais ampla do que aquelas que estão escritas nos 4 evangelhos. Cada evangelho, que praticamente, não é exatamente, mas praticamente narra o mesmo episódio, eles narram 3 anos da caminhada de Jesus. E aquilo que está escrito é muito pouco comparado àquilo que Jesus fez ao longo dos 3 anos. Então tem tanto ensinamento que não foi escrito, não foi gravado ali pelos evangelistas. Mas Jesus disse: é pelo fruto que você vai reconhecer a árvore. Deixou o campo aberto. Vamos procurar esse entendimento. Vamos procurar as situações que nos levam para dentro do Espírito de Jesus e realmente entender que é Jesus falando conosco. Eu ouvi ele falar? Não. Mas meu coração sentiu ele falar. Vamos pedir novamente por esse irmão Rui Cotrim, que as nossas preces chegam até ele, que ele seja socorrido, amparado, Bezerra de Menezes, mas que as nossas preces também sirvam para aliviar um pouquinho a dor, a incerteza da família do Rui. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos vocês. Denise Coulter, BTA, Leni Sudra, Alceia, Paulo Serrato, Renata, tudo bem, Renata? Todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela paciência. E semana que vem, novamente juntos, tá? E olha, raciocinando Jesus, lendo, procurando. Jesus vai falar aqui por dentro. Ele já nos fala através dos evangelhos, ele nos fala
através do Evangelho também, segundo o Espiritismo, deixe ele falar no teu coração e você vai entender que é ele, em razão de você sentir o Espírito dele. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela paciência, tá? Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos.